Arthur Lira, uma entrevista, né, para os jornalistas e tal. Que vergonha, hein? Que vergonha, vergonha demais, Arthur Lira, gente. E tudo isso por quê? Em parte, porque quer dinheiro de emenda. Em outra parte, porque quer voto da bancada do PL, do tiro, porrada e bomba, para ele fazer o seu sucessor na presidência da Câmara de Deputados Federais, Hugo Mota. E precisa dos votos da maior bancada de deputados federais, que é do PL, meu querido e minha querida. Mas foi vexatório. Eu vou colocar um tico-tico da entrevista dele, porque não dá. Não dá. Simplesmente não dá para ver muito. E vou comentar, tá bom? E agora, daqui a pouco, tem informação demais, viu? Caiado foi condenado inelegível. E o prefeito de Goiânia eleito foi cassado. E o vice também, pela Justiça Eleitoral. Muita coisa, meu lindo e minha linda. Vamos ver junto aqui a entrevista do Lira primeiro, um tico-tico, que eu faço questão de comentar sobre uma parte da entrevista dele. Vamos ver juntos aqui? Vamos lá. Nós estávamos programados para essa semana, além da reforma tributária e do pacote de gastos, uma semana de segurança pública, que é outro assunto que preocupa muito a população brasileira e tem causado muitas decisões. Peraí. Só um detalhe, viu, gente? Nesse pacote de segurança pública lá, tem anistia para armas, viu? É um jabutizinho que Arthur Lira colocou lá. Pega o código, meu querido e minha querida. E calma, muita calma nessa hora. Calma. Colocou esse jabuti lá para passar o melzinho no bigode do gado e para ter o voto da bancada tiro, bala, porrada e bomba. Tem lá, anistia por porte ilegal de arma. Tá lá no pacote de segurança aqui, ó. Que daqui a pouco eu vou falar mais. Glauber Braga falou uma verdade lá que daqui a pouco eu vou esclarecer. Mas isso aqui é importante, esse registro. Mas vamos deixar ele falando? Infelizmente a gente tem que ouvir mais, porque eu quero comentar o que ele falou aqui. Importante. Toca no like, bota, vai se lascar, gadaiada. Justas ou injustas por parte do judiciário, que tem chamado a atenção da mídia, e são assuntos que estão no nosso dia a dia. O crescimento da influência das facções criminosas no Brasil tem sido claras. E essa semana nós vamos fazer votações, ontem com urgência, hoje com mérito e amanhã também, no meio de todo esse processo, para votarmos projetos que sejam estruturantes na área de segurança, como na próxima semana, em meio a LDO, a orçamento, talvez o retorno da tributária, a depender do dia que vota o Senado, matérias de infraestrutura para o turismo, porque foi isso que nós nos comprometemos no calendário para finalizar o ano de 2024. Mas, presidente, então não tem previsão então, para a gente votar corte de gastos, o pacote do governo, mesmo com essa questão das emendas? Eu falei aqui meia hora e você faz uma pergunta dessa. Nós vamos mas a gente quer saber, vai votar ou não vai? Vai dar tempo ou não vai dar tempo? Outra pergunta? O senhor falou que não tem voto. Não tinha voto. Por que não tinha voto? E agora tem voto? Porque não tem voto. Estamos trabalhando, meu amigo. Vamos fazer o que eu disse que ia fazer. Só não pode ser dito de uma maneira muito chula, porque isso, porque aquilo. É uma questão, cada parlamentar tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem o seu pensar. E o que eu defendo, e sempre vou defender, é que cada um dos três poderes da República fiquem restritos às suas atribuições constitucionais, às suas atribuições institucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema, e esse tipo de problema causa. Então, a gente tem que tratar as coisas com naturalidade e vamos começar. Vamos sair conversando e votando. Que o Supremo, então, está passando? Não acredito nada, eu não vou muito do Supremo. O Supremo fala por si. Presidente, você falou agora que é importante que cada poder cumpra as suas atribuições. Você está se referindo, então, ao... Não, estou me referindo a cada poder. Sim, mas cada poder tem os seus limites. Isso é uma crítica indireta. Não é uma crítica a ninguém. Eu estou lhe dizendo que o Legislativo legisla, o Judiciário julga e o Executivo executa. Então, são limites constitucionais. O transbordo, quem está dizendo é você. Não sou eu, não. Então, você responda a você mesmo. Eu não comento. Não, mas eu sou repórter. Decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre. Qual o problema posto, que é a questão do prazo exíguo e um pacote muito grande de matérias
E uma questão... É por isso... Chega! Chega dessa ladainha! Chega desse disse-me-disse! Chega desse trem! Não tem voto! Presta atenção no que ele falou. Primeiro, ele falou que não ia colocar em votação os pacotes do governo e tal e coisa, porque não tinha voto. Aí, de repente, ele falou que ia colocar. Aí a menina, não, agora tem voto? Aí ele, não, você não pode falar de jeito, não sei o quê. Cada deputado tem as suas demandas e tal. Aí depois falou que o Supremo não pode interferir. Peraí. Não tinha voto. Agora tem voto. Cada deputado tem sua demanda. A independência dos poderes, tá? Mas peraí. Os deputados podem ter a demanda que eles quiserem? Não. É aí que tá. O deputado ele não pode ter a demanda que ele quiser. Ele tem que ter uma demanda que tenha interesse público. Pegou o código, meu querido? Se a demanda do deputado não é de interesse público e tem propinagem, maracutaia, o Supremo tem que agir mesmo. E tudo isso, sabe por quê? Porque não ia ser liberado as emendas. Por quê, André? Porque Flávio Dino colocou uma série de requisitos e situações que teriam que ser observadas. E sabe qual que é o grande problema em toda essa situação de Flávio Dino? Chama-se, vou ler aqui para você, plano de trabalho. Flávio Dino diz o seguinte, dentre outras situações, para liberar o dinheiro de emenda para deputado e senador, o deputado e o senador tem que apresentar um plano de trabalho. Por quê, André? Porque o plano de trabalho vai estar lá. Quem que é o padrinho político que vai receber o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? Quanto que vai e com que o dinheiro vai ser gasto lá na ponta? Vai ser gasto com quê? E detalhe, aquilo com que o dinheiro vai ser gasto é realmente necessário? O município precisa daquele serviço público? Precisa daquela obra pública? Precisa daquela situação? Ou seria melhor investir em outra situação? Tudo por causa do plano de trabalho. Aí, de repente, não tinha voto. Aí, de repente, tem voto. Meu pai. Aí o Arthur Lira ainda dá um cutucão no Supremo Tribunal Federal. Aí depois ele falou que não disse aquilo que ele tinha dito, que vocês que estavam dizendo. Por quê? Porque ele quer jogar para a plateia dos deputados bolsonaristas para ter o voto deles para fazer o sucessor Hugo Mota. Mas a questão é o seguinte, meu querido. Vai ser aprovado. Vai, André, vai. Vai ter jabuti no meio, viu? Vai ter jabuti que depois o Supremo vai ter que derrubar. Vai, porque é inconstitucional. Cada deputado tem sua demanda, mas a demanda não pode ser contra a Constituição. A demanda tem que ter um interesse público, entendeu? Tem que ser democrática, senão depois cai. E esse plano de trabalho era o grande problema. Aí o que fez? O governo precisa do trem aprovado, senão não tem governabilidade o ano que vem. Aí o governo, então, fez uma portaria por meio da Advocacia Geral da União, estabelecendo que vai liberar o dinheiro das emendas, desde que tenha uma condição: o deputado e senador apresente o plano de trabalho. Ponto. A portaria, o Supremo Tribunal Federal já declarou, já sinalizou que está ok, está dentro dos parâmetros da decisão, agora basta efetivar. Por isso que ele está rindo de jeito. Ele riu primeiro porque passou a vergonha, depois ele está rindo por quê? Porque agora vai ser o toma lá da cá. Só que vai ter que ter transparência, prestação de conta e rastreabilidade do dinheiro, porque senão vira a casa da mãe Joana, ou seria a casa do Arthur Lira. Oh, meu pai, entendeu, meu querido? Enquanto isso, você sabe o pacote que Arthur Lira comentou agora, que está sendo aprovado na Câmara de Deputados Federais, tal e tal coisa? Tem coisa lá que vale a pena, agora tem coisa que, pelo amor de Deus... Glauber Braga falou sobre isso, um tico-tico, e essa parte eu quero compartilhar com vocês. Perceba a hipocrisia. Eu falo sem vergonha isso mesmo. Eu falo sem vergonha isso, que pelo amor de Deus, gente. Perceba aqui, nós vamos ouvir e eu vou explicar. Vamos ver junto aqui Glauber Braga falando. Para discutir contrário, o deputado Glauber Braga. Vossa Excelência tem a palavra, deputado.
eu acho interessante e engraçado, porque aqueles que estão dizendo que vão fazer uma alteração, inclusive tem um erro de parágrafo que tem que ser modificado, relacionado ao parágrafo 3º, e que dizem, então, que querem dobrar penas de corrupção em caso de calamidade, são aqueles que resistem e não aceitam sequer um plano de trabalho para a emenda PIX. Um plano de trabalho. Aí, o que isso tem a ver com o que está sendo votado? Tudo a ver. Porque o plano de trabalho, na decisão correta do ministro Flávio Dino, é para evitar o quê, senhores deputados? É para diminuir a incidência de corrupção. Corrupção que, aparentemente, não é, de fato, a discussão que esse plenário está fazendo nesse momento. Majoritariamente, o que esse projeto tem é um chicote de pobre. Por quê? Numa região onde você tem um estado de calamidade ou uma situação de emergência, quem vai determinar o que é a representação do chamado furto famélico é o juiz de plantão. E nesse caso em específico, vai se ampliar a pena naquelas regiões onde a pessoa pode estar sem acesso à água, onde a pessoa pode estar sem acesso à comida, à alimentação. E aí, ao invés de você responsabilizar aquele que tinha a obrigação de disponibilizar recursos numa situação tão grave, o que é mais fácil? É você, evidentemente, responsabilizar aquele que está sofrendo os efeitos de uma seca brutal. Porque o grande fazendeiro, dono das reservas de água, vai poder ter, numa região de seca intensa, a ampliação ou o dobro da pena para aquele que não está tendo acesso à água potável e para fazer com que a sua família sobreviva, realiza uma ação que, para os senhores, é considerado um furto brutal, mas que pode vir a ser considerada um furto famélico, a depender do juiz de plantão, se mais sensível ou menos sensível for. Senhoras e senhores, a ampliação do estado penal policial punitivo não se demonstrou medida eficaz para a diminuição dos índices de violência, muito pelo contrário. A minha posição é contrária a esse projeto. Qual o tamanho da hipocrisia desse povo? Nesse pacote de segurança pública, eles estão aumentando a pena para o crime de furto. Por exemplo, quando ocorrer um furto famélico, o que é isso, Andréia? Quando a pessoa furta para comer. Quando a pessoa furta, porque ela não tem acesso à água, ela não tem água, ela furta água. Ela furta água, ela furta comida, porque não tem. Em ambiente de calamidade pública, aí a pena dela vai ser maior. Você tá entendendo, meu querido? Assim, pelo amor de Deus, gente. Aí, dentro desse ambiente, antes eles debateram a questão, um monte de, principalmente bolsonarista. Engraçado. Bolsonarista, mas o bolsonarismo não é de Deus, do pátria, do família e do liberdade. Isso. Principalmente deputados bolsonaristas caindo, matando em cima do Supremo Tribunal Federal, em cima de Flávio Dino, ó, pancada. Por quê? Por causa das exigências do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a apresentação do plano de trabalho para você conseguir ter acesso a dinheiro de emendas, você apresentar o seu plano de trabalho. Quem vai receber o dinheiro, qual que é o padrinho político, quanto que vai, com que vai ser gasto, tudo. Quem recebeu, quem não recebeu, tudo. Aí eles metendo o pau lá. Eu pergunto para vocês, dentro desse contexto, por que eles não colocam uma pena maior para o roubo das emendas? Por que eles não colocam uma pena maior para o desvio das emendas PIX?
Por que eles não colocam uma pena maior para apropriação das emendas secretas? Apropriou, pegou o dinheiro lá e colocou no bolso. Pegou o dinheiro da emenda Pix, desviou. Por que eles não aumentam o crime para isso? Está aumentando o crime de furto para comer. Aquele que furta porque não tem o que comer em casa. E a gente sabe que quem está em situação de fome, furta mesmo. Porque é uma necessidade biológica, física, que mexe com toda a estrutura emocional e tudo da pessoa. Principalmente se tiver filhos passando fome, pedindo leite, não tem. Você tá entendendo? Aí estão lá, todo. Um monte de gente fazendo videozinho de tiro, porrada e bomba hoje. Principalmente os bolsonaristas. Aumentamos o crime, a pena por furto de coisa e tal e coisa. Bandido bom é bandido morto. Desde que não seja político. Né? Desde que não seja parente, aderente, consequente, amante, quenga, desde que não seja. Porque aí bandido bom é bandido morto. Sendo pobre, preto e branco, pobre, aí bandido bom é bandido morto. Eles estão perdendo uma grande oportunidade nesse pacote. Ô Lira, ô Excelência, Lira, por que vocês não aproveitou esse ambiente político agora para aprovar o recrudescimento, penas maiores para o crime de peculato? Que é quando você desvia ou se apropria de dinheiros, valores ou bens públicos. Inclusive ia atingir Bolsonaro, quando ele fosse condenado, porque até agora não tem processo, então ia atingiria ele. Por que vocês não aproveitam esse ambiente da safadeza das emendas secretas, emendas PIX, e aumenta a pena de corrupção? Disso não, né? Aí não, né? Ah, tá, é só pena para criminalizar o pobre e o preto, né? E um monte de pobre, preto e branco metido a besta batendo palma para o Congresso Nacional. Deixa de ser alienado, para não dizer outra coisa. Deixa de ser alienado. Tenha santa paciência. Meu querido, olha aqui, ó. Caiado, a Justiça Eleitoral declarou Ronaldo Caiado, sempre apoiou o Bolsonaro, né? Agora que tá brigado com o Bolsonaro. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foi declarado inelegível pela Justiça Eleitoral de Goiás. E o prefeito eleito aqui, ó, Sandro Mabel, foi considerado cassado do seu mandato, que ele acabou de ser eleito. O Sandro Mabel e o vice. O que ocorreu? Mais ou menos, segundo a Justiça Eleitoral, Caiado fez o que Bolsonaro fez. Usou da estrutura do Estado, da governadoria do Estado, do Palácio, para fazer jantares abusando, segundo a Justiça Eleitoral, do seu poder político, do seu poder econômico, para jantares de apoio ao candidato, então, dele, Sandro Mabel, à Prefeitura de Goiânia, capital de Goiás. Abuso do poder econômico e abuso do poder político. Uma juíza eleitoral, declarou Ronaldo Caiado governador inelegível e cassado o prefeito eleito e o vice da chapa também cassado. O que vai acontecer? Não tem eficácia imediata essa decisão. Essa decisão foi monocrática. Eles vão entrar com recurso, logicamente, e isso vai para o Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Os tribunais regionais são compostos por 7 desembargadores. Vai ter o julgamento pelo plenário. E o plenário vai decidir. A partir dessa decisão, se for confirmando a decisão da juíza, ainda assim não tem eficácia. Aí vai lá para o outro recurso, Tribunal Superior Eleitoral, composto de 7 ministros, onde a presidenta hoje é Carmen Lúcia. Lá, tendo a decisão confirmada de inelegibilidade e cassação, aí a decisão produz o seu efeito. Deixar isso claro, porque senão as pessoas não vão entender. Entendeu, meu querido? Foi uma decisão monocrática do juiz eleitoral. Essa decisão tem que passar pelo crivo, porque eles vão entrar com recurso. Lógico que eles vão entrar, senão transita em julgado e cumpra-se. Eles vão entrar com recurso, vai para o plenário.
do Tribunal Regional Eleitoral, ainda sem efeito eficaz. Aí, a depender da decisão, tendo recurso no TRE, vai para o TSE. Com a decisão do TSE, cumpra-se. Se o TSE confirmar, aí sim vai ser considerado inelegível Ronaldo Caiado, governador de Goiás, inelegível por 8 anos, e cassado o prefeito e o vice-prefeito eleito. O prefeito Sandro Mabel e o vice dele. Entendeu, meu querido? É mais ou menos isso. Bom, a questão é, tem provas. Tem vídeo, tem fotos desses almoços, desses trem, lá no Palácio das Esmeraldas, que é o Palácio do Governador de Goiás, na capital Goiânia. Tem essa situação. E eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para falar disso aqui, ó. Esse aqui que está do lado é Rogério Cruz, ex-prefeito de Goiânia. Ele era prefeito de Goiânia, capital de Goiás, e ele não conseguiu se reeleger, de tão ruim que foi. O que acontece? A saúde em Goiânia está sob intervenção. A saúde está um caos total em Goiânia. Rogério Cruz, ele é bispo, é pastor da Igreja Universal. Em grande parte tem um apoio da Igreja Universal. Eu percebi isso dentro da administração pública, teve que dar cargos para gente de tudo quanto é jeito, minha percepção, inclusive a maioria das pessoas não capacitadas para os cargos, e criou e virou o que virou. E hoje a Goiânia está numa situação de caos absoluto na saúde pública e está sob intervenção. Eu quero mostrar isso para vocês, para a gente entender que quem padece com o mau governante é o povo. O povo não está conseguindo tratamento em Goiânia para nada, gente. Os hospitais particulares estão cheios. O que é público, você vai lá e fala, não tem vaga. Seja para o que for. Emergência, tem gente que está sendo negada a emergência porque não tem. E para piorar tudo, vocês viram a cena de que o enfermeiro, o maqueiro, foi preso, a enfermeira. Aí criou uma situação lá que está tudo sob investigação, inclusive do Ministério Público. Então, assim, quem padece pelo mau governante é o povo. E Goiânia está padecendo. E os hospitais que estão em funcionamento está um caos total. E o Cajuru, eu vou colocar um vídeo dele aqui. Cajuru é senador, você sabe. Ele falou sobre essa situação. Rapidinho o vídeo com a ministra Nízia Trindade. Vamos ver o que ele falou. É com muita satisfação que estou novamente com o senador Jorge Cajuru, senador pelo estado de Goiás, um parceiro do governo do presidente Lula, né, um senador tão dedicado a questões da saúde, que tanto tem apoiado a saúde de Goiás. Então, quero aqui mandar uma mensagem especial dirigida não só ao estado de Goiás, mas ao povo de Goiânia. Nós, no Ministério da Saúde, temos acompanhado com muita atenção, e o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, que recebeu o senador Cajuru, a situação em Goiânia, lamentando muito pela crise, especialmente na área de saúde. A população precisa ser cuidada, precisa ser bem atendida. Essa tem sido a nossa tônica e tem sido também objeto sempre da nossa parceria com o senador Cajuru. O senador destinou emenda parlamentar para o próximo ano, também tem tido toda uma atuação em emendas para o Estado na área de saúde, e diante dessa situação de grave crise, o que nós podemos fazer no Ministério da Saúde, acabo de comunicar ao senador Cajuru, é a destinação, através de uma parcela extra do teto de média e alta complexidade de Goiânia, no valor de R$35 milhões, de modo a ajudar nesse momento de grave crise. E continuaremos a trabalhar junto ao senador, junto ao governo do Estado, junto à nova gestão de Goiânia, para que a população possa ter o acesso à saúde que precisa e garantir as melhores condições nesse processo. Bom, então o dinheiro de emenda, gente, é para isso aqui, ó. Eu te trouxe um caso concreto. Dinheiro de emenda é para isso. É o senador e o deputado que recebe um valor para ele enviar para o município, para a cidade, para o estado, para uma situação específica.
É o caso aqui, ó. Milhões enviados para a saúde de Goiânia, que não vai dar para quase nada, diante do rombo, pelo que tudo indica, que está estabelecido em Goiânia, tá? Então é uma situação muito séria em Goiânia, por má gestão. E possivelmente pode haver também casos de corrupção. Pra você ter ideia, em Goiânia a situação foi tão séria que o prefeito eleito Sandro Mabel, assim que ele foi eleito e começou um governo de transição, né? Começa um governo de transição, ele descobriu lá que o governo anterior não tinha feito, implementado os documentos e dado entrada lá na União, no governo federal, para receber verbas. Ou seja, até para receber verba que tem direito o município, a gestão não fez o que tinha que ser feito para ter acesso à verba. Você está entendendo? Nem para ganhar dinheiro eles trabalhavam. Então, assim, é uma vergonha e é um vexame. Dinheiro de emenda é para isso aqui que eu mostrei, e as pessoas têm que aprender a votar, porque senão quem se lasca é o povo. E por falar em lascado, olha aqui, meu querido, minha querida, o Copom vai se reunir. O Copom é o órgão dentro do Banco Central que, de 45 em 45 dias, se reúne para decidir a nova taxa de juros da Selic para o país. André, e vai ser a última reunião do Campos Neto, diretor-presidente do Banco Central. O mandato dele está acabando agora, o Galípolo vai entrar no lugar dele. Mas eu achei muito bacana as informações que me trouxe aqui o deputado federal Lindenberg Farias e o deputado federal Rogério Correia. Vamos ver o que eles falaram sobre isso. A última e a despedida, né? E vai tarde o Campos Neto. Vamos ver aqui o que eles falam. Pessoal, nós estamos aqui em frente do Banco Central com o deputado Rogério Correia, na última reunião que vai ser presidida por esse sabotador Roberto Campos Neto. Eu quero trazer uns números para vocês. Eles estão falando em aumentar mais ainda, Rogério, a taxa de juros, a taxa Selic. Já está em 11,25. A projeção do mercado, do Boletim Focus, é chegar a 12%. Mas tem banco, tem o pessoal do JP Morgan, que está falando em crescimento de 1% da taxa de juros. Eu só queria explicar uma coisa para vocês. Pessoal, a gente pagou de outubro do ano passado para cá, no acumulado de 12 meses, 869 bi de pagamento dessa taxa de juros. Você sabe que nós vamos subir mais ainda, a gente vai chegar a 1 trilhão. Agora, sabe qual é o déficit primário? Aquele investimento em saúde, educação, das outras despesas do governo, vamos fechar no ano com menos de 40 bi. Esse é o grande problema nacional. Pois é, esse negócio de autonomia do Banco Central era para isso. Esse cara é um bolsonarista, todo mundo sabe disso, está sabotando o Brasil. E os dados são positivos, olha o dado do PIB, nós crescemos muito mais do que estava previsto, pode-se chegar à taxa de 3,5% esse ano, o Brasil continuou crescendo. Olha aqui, indústria brasileira vai crescer o dobro de 2024. Nível de emprego está bom. Para que isso? Para que aumentar essa taxa de juros, a não ser para o capital financeiro deitar e rolar e ele sabotar o Brasil? Eu volto a dizer, é uma política de sabotagem. O governo do presidente Lula, como falou o Rogério, está dando certo. A renda está aumentando, o desemprego está caindo, a pobreza desabou. Mas o mundo paralelo dessa turma da Faria Lima, pessoal, é o mundo da oposição e da sabotagem ao Brasil e ao governo do presidente Lula. Tchau, Campos Neto. Já vai tarde. Pessoal, nós estamos aqui em frente. Adeus! Adeus, Campos Neto! Bota, bota, bota! Adeus! Fora, Campos Neto! Vai tarde! Meu querido, tem coisa que dá pra gente especular, dá pra gente dar a nossa opinião. Enquanto eu estiver falando, bota aí, pelo amor de Deus, fora Campos Neto. Dá tal coisa, tal coisa. Mas tem coisa, meu querido, que são números. Tem coisa que é ciência exata, é matemática. 1 mais 1, 2, toda aquela situação, né? Não obstante, algumas pessoas falam que não é tão exato assim, mas enfim. A questão do dólar. O Banco Central, ele tem reservas de dólar. Para quê? Para injetar no mercado brasileiro quando o dólar sobe e estabilizar a economia. Durante o governo Bolsonaro,
O Banco Central injetou dinheiro no mercado 13 vezes para baixar o dólar. 13 vezes, hein? Olha o número, não dá nem para esquecer, né? 13 vezes. O Banco Central interviu, jogou dólar no mercado para o dólar cair. 13 vezes. Quantas vezes, Andréia, o Banco Central interviu no governo Lula agora para tentar baixar o dólar? Que o dólar aumentou. A questão do Donald Trump fez o dólar aumentar, a guerra na Ucrânia, toda aquela situação fez o dólar aumentar, a divulgação do pacote de cortes econômicos em que Lula não cortou do jeito que eles queriam que Lula cortasse, notadamente em cima do lombo do pobre, aí o dólar aumentou e tal e coisa, com a especulação imobiliária da Faria Lima, imobiliária, ó, da especulação do mercado, da Faria Lima e tal e coisa. Eu te pergunto, quantas vezes o Banco Central interviu jogando, colocando à disposição dólar para baixar o dólar no Brasil, no governo Lula? Quantas vezes? Eu estou te perguntando, eu quero que você me responda. No governo Bolsonaro foi 13 vezes. Governo Bolsonaro, o Banco Central interviu 13 vezes. E agora, no governo de Lula, foi quantas vezes? Hã? Ai, André, foi a metade. Menos da metade. Foi 6 vezes. Interviu e tal e coisa. Não. Uma vez. Uma vez apenas. E cara, isso para mim é número. Isso para mim não, tá muito claro. Aí o Banco Central se tornou independente durante o governo Bolsonaro, foi aprovada a independência, foi só uma. A independência do Banco Central. Aí a gente tem que perguntar, independência de quem? Em relação ao quê? O Banco Central se tornou independente do povo e do governo. Mas passou a ser, mais do que nunca, subserviente à elite brasileira, os bilionários. E agora vai ter a última reunião do Copom, e pelo que tudo indica, eles poderão aumentar 1%. 1% da taxa de juros. Nos últimos 12 meses, só de juros da dívida, o governo pagou mais de 860 bilhões de reais só para o pagamento dos juros da dívida. Se porventura o Banco Central agora aumentar 1%, um percentual da taxa de juros, esses 860 bilhões vão se transformar em 1 trilhão, um pouco mais de 1 trilhão, se brincar, em que o governo vai ter que pagar só a títulos de juros da dívida pública. Aí você tem que fazer uma pergunta. Quem que recebe esse dinheiro? Quem emprestou. Quem que emprestou? A elite brasileira, especialmente. Quem é a elite brasileira especialmente? Os grandes bancos do Brasil. Ou seja, pode chegar a 1 trilhão o pagamento que o governo vai ter que fazer para a elite brasileira. Você está entendendo por quê que o Brasil não avança? Porque esse sistema, do jeito que está maravilhoso para a elite brasileira. Ela cada dia fica mais bilionária. Se brincar, daqui a pouco nós vamos ter trilionário aqui no Brasil. Você sabia que os super ricos no Brasil cresceu?
tinha 40 e poucos, super ricos não, desculpa, bilionários. O Brasil tinha mais ou menos 45 bilionários. Hoje o Brasil tem mais de 60 bilionários. Bilionários. Enquanto isso, a pobreza e a extrema pobreza diminuiu. Agora no governo Lula. Mas 1% da população do Brasil detém quase 70% de toda a riqueza do país. Você consegue me responder? Por que o Brasil não cresce? Por quê? Porque desse jeito tá bom para a elite. Onde o trabalhador produz a riqueza e não usufrui dessa riqueza. Onde eu e você bancamos a máquina do Estado com os tributos, impostos, taxas, contribuições que a gente paga quando nasce para viver e quando morre. Só que esse dinheiro todo, grande parte dele vai para onde, Andréia? Fica com o governo? Não. Vai para onde? Vai para a elite desse país. Para o mercado que fica reclamando porque Lula não cortou do BPC do jeito que eles queriam que cortasse. Pega o código, meu querido e minha querida. E tem um monte de pobre metida a besta que ainda apoia esse povo que é representado pela direita e pela extrema direita. Quando é para aumentar o salário mínimo, se Lula der um aumento bom, por quê? Por quê? Por quê, Andréia? Porque se aumenta para você, tira da elite, porque está tudo dentro do orçamento público. Pega o código? Pegou o código? Pega o código. Então deixa de ser pobre metida besta. E você, classe média, deixa de ser besta de achar que você é rico. E você que é rico, deixa de ser imbecil de achar que você é elite. A elite está aqui, ó, invisibilizada. Fazendo de conta que não existe, ó, que nem uma marionete trabalhando, os bonecos. E isso vai continuar enquanto o povo não perceber esses movimentos. Porque enquanto ele não percebe isso, ele é manipulado, usado e descartado. Quando ele mais precisar, nem a aposentadoria ele vai conseguir. E se conseguir, vai ser uma merreca. Porque graças ao governo de direita, de extrema direita de Bolsonaro, o segundo documento que Bolsonaro assinou assim que ele ganhou as eleições, em 2018, tomou posse em 2019, foi a reforma da Previdência. Tá entendendo, meu lindo e minha linda? Pois é. Isso é uma catástrofe. E para piorar tudo, nesse balaio, ainda tem a situação do fundamentalismo religioso, que ajuda a manipular ainda mais as pessoas. Entendeu? Manipular mais e mais as pessoas, notadamente a camada mais pobre, que não raciocina, não pensa, não tem senso crítico, é usado e manipulado e ainda bate palma, sem saber nem o que está fazendo da vida. E a gente está aqui para explicar, para falar e ver se acorda, porque senão fica difícil. E entre mentes a tudo isso, trabalha exatamente o ódio, né? O racismo cultural que tem nas pessoas muitas vezes. E a gente vê isso, por exemplo, nessa questão de Lula, está internado, está passando bem. Já tem um boletim central, vai ter um boletim, vai sair, mas já está, segundo informações, está à luz, está bem, está passando bem e tudo mais. Aí você vê um monte de manifestações de ódio, não é? Eu não quero Bolsonaro morto, eu quero Bolsonaro preso. É diferente, porque isso para mim significa justiça, por tudo que ele aprontou. Aí tem gente aí que se diz cristão e tá sentando o cacete, doidinho para Lula morrer. Pra você ter ideia. Eles acham que se isso, Deus o livre, isso acontecesse, Bolsonaro ia voltar? Ô, meu pai, mas está amarrado e a justiça será feita e é sem anistia. Vamos ver a fala que eu achei muito importante
da deputada estadual de Minas Gerais, Ohana. Que esse povo defende Deus, vocês me desculpem, porque o que eu acho é que eles estão cavando o caminho para descer de tobogã pro inferno. Tá cheio de perfil de extrema direita hoje na internet, desejando a morte do presidente Lula. E aí, eu não pude deixar de entrar em alguns perfis para poder ver quem que é desse povo. E o povo tudo tá lá na bio do Instagram assim, cristão, Deus, alguns versículos bíblicos. Um povo que fala que é cristão e deseja a morte de alguém, sinceramente, gente, me desculpem, inclusive o linguajar, que a tribuna da Assembleia não merece ver esse tipo de palavra. Mas é um pessoal que vai de tobogã pro inferno. Esse povo não conseguiu ganhar a eleição. Eles não deram conta. Eles estavam com a máquina na mão, aprovaram a PEC kamikaze de 41 bilhões para tentar comprar a reeleição, e eles não deram conta de ter vitória eleitoral. Então esse povo tem que ficar mesmo com muito sofrimento. Eu só não acho que esse sofrimento justifica desejar a morte de alguém. A gente está falando de alguém que, concordando ou discordando dele, eu mesma discordo várias vezes, é alguém que tem estatura para ocupar a cadeira que ocupa. Esse povo, se chegasse na porta do céu, eu acho, se eu fosse um mosquitinho para poder estar lá voando e saber, que iam tomar uma portada na cara. Porque isso não é comportamento de quem conhece as leis de Deus. E esse povo... Exatamente isso. É a Lohana, deputada estadual de Minas Gerais, Lohana França. Tá certinha. Gente, pelo amor de Deus. É tanto ódio, é tanta coisa por questões políticas. E o pior de tudo que diz que ainda segue Jesus. Jesus está muito longe disso. Jesus, ó, não quer saber disso não. Pelo contrário, Jesus condena isso. Não só o ódio, né? Mas a mentira. Porque o pai da mentira é o capeta. Então é mentira, é fake news e tudo, e depois ainda tem coragem de falar de Deus, pátria, família e liberdade. Tudo picaretagem e falso moralismo, tudo uma sem vergonhice. Só que a verdade nasceu para quê? Para envergonhar a mentira. E máscara foi feita para quê? Para cair terra abaixo. E isso está ocorrendo paulatinamente, e a verdade está vindo à tona. E uma das situações que é uma verdade verdadeira e que muitos não querem enxergar, e que é sem anistia. Que não haverá anistia para os golpistas nem para o Bolsonaro. E muitos não querem encarar isso e acabam vivendo num mundo paralelo de uma bolha totalmente deslocada da realidade. Negacionista, deslocada da realidade, onde o STF é comunista, parte do Congresso Nacional é comunista, a Polícia Federal agora virou comunista, e daqui a pouco Paulo Gonet, quando fizer as denúncias pertinentes, notadamente sobre Bolsonaro e a sua organização criminosa golpista, aí também o PGR também é comunista. Entende? Vive uma realidade totalmente deslocada da própria realidade e verdade. E é por isso que o nosso papel é tão importante, mostrando, falando, conversando. E aqui, ó, a deputada estadual está certinha. É mais fácil esse povo ir tudo para o inferno do que ir para o céu, para o reino prometido, viu? Então, meu querido, pelo que tudo indica, vai ser aprovado tudo, viu? Foi até interessante, né? Porque eu fui lá na TV Câmara para ver como é que estava, né? Tudo funcionando. TV Câmara e TV Senado. Tudo está funcionando. Todas as comissões, está tendo comissão ao vivo, tudo está tudo funcionando. No Senado, na Câmara e tal, coisa, tudo e tal. Porque eles devem estar fazendo o plano, né? O plano de trabalho que tem que fazer para receber o dinheiro de emenda. Mas está tudo funcionando. Pá. E pelo amor de Deus, viu? E Arthur Lira querer dar um de bonzão. Esse aqui para ele é fora Campos Neto. Tchau, adeus, vai tarde. Esse aqui foi um mau administrador para Goiânia, viu? E o Cajuru mandou reverter alguns milhões para a saúde de Goiânia. E é para isso que existe dinheiro de emenda. É para isso, viu? E o Caiado aqui foi declarado inelegível por juiz eleitoral e o Sandro Mabel cassado. Isso vai para o TRE, depois, muito possivelmente, para o TSE, para que tenha sua efetividade. E olha o plano de trabalho. Glauber Braga caiu matando aqui, ó. O problema é o plano de trabalho. Eles querem criminalizar o furto famélico, estão fazendo isso. Ontem foi aprovado lá na Câmara de Deputados Federais, enquanto não querem apresentar um plano de trabalho para ter dinheiro e ter acesso às emendas secretas e à emenda PIX. Tinha que o quê? Aumentar a pena do quê? Não do furto famélico, mas da corrupção e do peculato.
Isso ninguém quer. Glauber está certo. E o Supremo Tribunal Federal, por Flávio Dino, decidido ficará. Ou faz certo ou vão se lascar. E essa situação das emendas, aqui, meu querido, pode preparar, que é só a ponta do iceberg. Teve a operação em relação ao vereador, que é ligado ao deputado federal Hugo Mota, que foi preso, achou dinheiro e tal coisa, jogou dinheiro pela janela, é tudo dinheiro de emenda. E esse iceberg só começou. Se não houver passar pano em um acordão, muito possivelmente será o maior escândalo de corrupção do Brasil, envolvendo centenas de bilhões de reais com dinheiro de emendas, que começou lá no governo Bolsonaro, que pagou emendas secretas e tudo mais, para quê? Para não ter um andamento de impeachment ali com a sua realização, não é? Aí calou a boca de todo mundo. Arthur Lira que o diga. Então, meu querido, estamos aqui para comunicar e para passar e para dar a nossa opinião. E aqui é o seguinte: é Bolsonaro na cadeia, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. Aqui, ó, o novo boletim. Saiu agora o boletim da saúde de Lula. Boletim agora, ó. Dia 11/12, às 12 horas, agora, meio-dia. Acabou de sair. Vamos ver aqui? Presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados intensivos para o tratamento da hemorragia intracraniana. Evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências. Está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem. O presidente permanece ainda com dreno enquanto aguarda novos exames de rotina. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor doutor Roberto Calil Filho e da doutora Ana Helena Jormoglio. Assina aqui o diretor de governança clínica, doutor Luiz Francisco, e o diretor clínico, doutor Álvaro. Então, saiu agora a atualização do boletim médico da situação de Lula. Tá bem, continua com dreno, vai ficar até sarar tudo, né? Se tiver algum esgotamento, alguma situação para sair, né? Que isso é normal em cirurgia, ficar com dreno por um tempo. Então, meu querido, é essa aqui, ó. Lula passa bem, graças a Deus, e daqui a pouco está a pleno vapor nas suas atividades, porque o Brasil deve a Lula, notadamente por ele ter nos livrado de Bolsonaro. Isso é algo assim que não tem preço, porque se Bolsonaro tivesse continuado e tivesse ganhado as eleições, nós estaríamos hoje num estado de exceção. Como ele queria fazer um estado de sítio, não é? Dentro das 4 linhas da Constituição, que nunca foi. Não é? Então, temos essa dívida, assim como nós temos uma dívida para com Alexandre de Moraes também. Por isso que tentam afastar Alexandre de Moraes, e eu mostrei para vocês na live de 8h30, que já são 8 dos 10 ministros que podem votar, 8 já votaram para a permanência de Alexandre de Moraes como relator da ação envolvendo os golpistas desse Brasil, notadamente Bolsonaro e os 36 que foram indiciados pela Polícia Federal. Só falta o voto do terrivelmente evangélico e de Nunes Marques. Só falta o voto dos dois, mas já foi uma derrota acachapante, humilhante em relação a toda a situação em que Alexandre de Moraes também merece todo o nosso respeito e admiração, assim como Lula, que realmente os dois foram os responsáveis por nos livrar da extrema-direita e que continue assim. E que não, em 2026 Lula consiga ser tetra e a gente consiga partir para um novo governo mais exitoso ainda, em que os responsáveis pela tentativa de golpe possam até então serem responsabilizados de fato e de verdade e a justiça seja realizada na sua plenitude, meu querido e minha querida. Bota, sem anistia, toca no like e se tiver gadinho enchendo o saco, fala para ele, senta e aprende. Oh, meu lindo e minha linda, eu quero agradecer a sua presença, sapiência, resistência, por estar sempre aqui comigo, tá bom? Meu lindo, dá aquela paradinha e curte a live. Já expliquei, se você curtir a live, o YouTube indica para mais pessoas. Se não, não indica não. Aí nós estamos lascados, porque nós vamos falar e não vamos alcançar as pessoas. Então curte a live, deixe seu comentário. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Fora Campos Neto. Lira, sai fora, jacaré! Dino, parabéns! Lula,
melhor do que nunca, cada dia melhor, graças a Deus. Xandão, eu autorizo. E Gonê, ô Gonê, ui, Gonezinho, cadê você, meu filho? Tá muito sumido, tem que aparecer mais, né? Pra ir tomar um café, bater um papo, tal e coisa. Por quê? Porque é sem anistia. Meu querido, beijo no seu coração, até a próxima live. Muito obrigado pela sua presença, sapiência e resistência. Já curtiu, já comentou, já compartilhou? Então vamos em frente que atrás vem gente. Aqui é o seguinte, do jeito que vai e volta. Nós enverga, emborga, mas nós não quebra. Por quê? Porque aqui é aroeira quando precisa também. Opa, opa, opa. E o pau que bate em Chico vai ter que bater em Francisco, hein? Ô, justiça brasileira. Vamos pra cima dos golpistas. Meu querido, beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau.